Após a conquista muçulmana, o zoroastrismo foi perseguido pelos árabes e levou muitos deles a fugir para o leste, para a Índia, onde foram acolhidos. E com o passar dos anos, o povo persa passou a se converter em massa para o Islã. Porém, a maioria dos aspectos da velha civilização persa não desapareceram, mas foram absorvidos e incorporados na política islâmica árabe. Os árabes do Califado Omíada adotaram muitos costumes persas, especialmente os maneirismos administrativos. Os governadores provinciais árabes eram árabes persanizados ou persas étnicos. A língua persa foi a língua oficial dos negócios dentro do califado, até a adoção do próprio árabe no final do século VII. As moedas muçulmanas evoluíram de imitações sassânidas e bizantinas. No final do século VII, a arabização da sociedade persa ocorreu. Uma substituição do alfabeto persa para o alfabeto arábico. Durante o Califado Omíada, o árabe foi imposto como língua oficial dos povos subjugados em todo o seu império, inclusive o persa. No século VII, quando não árabes como os persas entraram no Islã, eles foram reconhecidos como os mawali, ou clientes em árabe, e foram tratados como cidadãos de segunda classe pela elite árabe dominante. No entanto, o Irã ainda não estava sob o controle total dos árabes. Sobrava a região de Daimán e estava sob o controle dos Daimatitas, enquanto o Tabaristão estava sob o controle dos Dabuitas, e a região do Monte Damavand estava sob o controle dos Damavand. Os árabes invadiram essas regiões várias vezes, sem sucesso, já que essas regiões eram cobertas por montanhas. E os persas naquela região conseguiram lutar nas montanhas e expulsar os árabes. Em 743, o mundo islâmico entrou em uma guerra civil, e a Pérsia foi atingida nessa guerra. A guerra durou até 750, com a ascensão dos Abássidas, um grupo de origem de Khorasan, é descendente de um familiar de Maomé, o profeta do Islã, o que marcou o início de um império multiétnico. Nesse período se iniciou a Era de Ouro do Islã. Os persas tiveram uma profunda relevância nesse período, como o tradutor persa Ibn al-Muqaffa, que ajudou a introduzir a literatura e a filosofia persa no mundo islâmico. Ele traduziu para o alfabeto árabe uma coleção de fábulas indianas e persas. Também temos o grande matemático Al-Karavari, que revolucionou a astronomia e a matemática como conhecemos hoje em dia. Também temos Al-Farabi, um filósofo persa que escreveu obras em árabes influenciadas por Platão e Aristóteles. O médico Avicena, que introduziu a destilação de álcool para fins médicos e escreveu o Cânone da Medicina, uma obra baseada nos conceitos gregos, árabes e persas da medicina. Os árabes introduziram a arquitetura das mesquitas na Pérsia e também novas técnicas de arquitetura comum. Novos sistemas de irrigação, como as nórias, que eram irrigação feita à roda, foram introduzidas na agricultura persa. Também foi introduzido o papel na Pérsia, que facilitou coisas como a literatura no mundo persa. Também foi introduzido o sistema de ensino com as madrasas, que promoviam a introdução da educação teológica e científica no Irã. Porém, no final do século VIII e início do século IX, a dinastia Abbásida entrou em uma espécie de declínio de poder. A volta da dominância árabe trouxe ira aos persas. Entre 776 a 785, ocorreram a revolta dos
al-Muqanna, um movimento messiânico liderado por um homem conhecido como Profeta do Véu Branco, que misturava elementos do zoroastrismo e do Islã. A revolta foi sumariamente suprimida pelos islâmicos em 785. No início do século IX, surgiu a revolta dos Qurramitas, que era um grupo religioso e político que rejeitava o domínio árabe e queria restaurar a velha Pérsia. Muitas cidades persas passaram a abrigar o marginalizado grupo islâmico dos xiitas, especialmente Qom e Uray, que eram vilas do norte do Irã. E a partir de 810, a autoridade centrabasta começou a se fragmentar e líderes persas locais ganharam independência. Então, em 821, Tahir ibn Qusayn, um comandante persa do exército abasta, foi nomeado governador de Khorasan, mas seu território englobou quase toda a Pérsia. Também surgiu o grupo dos Samânidas ao norte, que governava o norte da Pérsia e parte da Ásia Central. E com isso se iniciaria a Era dos Reinos Muçulmanos. E as duas dinastias, a dinastia Tahírida e a Safárida. E o período dos reinos muçulmanos duraria até 1186, com a ascensão dos turcos seljúcidas.